Graças e paz para todos, um tempo de graça, de favor de Deus para a nossa vida, um tempo de acréscimo, de abundância. Eu creio um tempo novo para nossas vidas, um momento especial que nós estamos vivendo. E Deus tem uma palavra que vai abençoar você e a mim nesse tempo. Eu creio que essa palavra ela vai alcançar o teu coração, ensinando a você e a mim também a perseverar diante das dificuldades e das pressões que porventura você esteja vivendo. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 1. Vamos falar um pouco sobre perseverança. E é uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração sobre perseverar em meio às circunstâncias que porventura tenha chegado na sua vida e na minha vida também. E eu creio que Deus tem me ensinado a perseverar em meio a dificuldades, às pressões que muitas vezes estamos enfrentando. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Cristo trouxe para nós um exemplo poderoso em perseverar em meio às perseguições, às afrontas, às calúnias e tudo que ele viveu. Ele é um exemplo de perseverança. E nós precisamos tirar como exemplo para nós esse modelo de Cristo, Como ele nos ensinou a perseverar. No versículo 1, no capítulo 12 de Hebreus, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança, com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Carreira proposta, não só para mim, como também para cada um de nós. Existe uma carreira, existe algo a ser seguido, existe algo que Deus começou e que Ele quer terminar. Como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos lá, vamos caminhando na palavra para a gente poder entender melhor o que Deus tem para nós nesse tempo. Capítulo 1, versículo 6, do livro de Filipenses, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aperfeiçoar, amadurecer, crescer, desenvolver. E é em meio a muitas provações e tribulações que enfrentamos que nós crescemos, que nós desenvolvemos, que nós aprendemos a perseverar e sobressair diante das dificuldades e das afrontas que muitas vezes estamos enfrentando. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até a vinda de Jesus Cristo. Perseverando, permanecendo firme, iremos desfrutar de dias melhores, de momentos especiais, e veremos Deus realizando grandes coisas na nossa vida. Sei que muitas vezes vem o desânimo, ou a tristeza, ou o desejo de desistir, de ficar para trás, mas o desejo de Deus para a minha vida e para a sua é que venhamos perseverar, permanecer firme, olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé, com nossos olhos nele,
né? Não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuando nesse entendimento que quando nós começamos, o desejo de Deus é completar a obra que Ele começou em nossas vidas. Ele começou no dia que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele tem o desejo de completar aquilo que Ele iniciou. Então, perseverando, nós chegaremos no destino que Deus tem para a nossa vida. E o nosso destino tem que ser trilhado debaixo da potente mão do Senhor, olhando para Ele, caminhando firme, não desistindo em meio às dificuldades, permanecendo diante dEle com entendimento, com amor, amando a Ele, buscando a Ele, entendendo que Ele tem muito mais para a nossa vida. Perseverando, veremos a glória de Deus manifesta em nossas vidas. Então você pode abrir também a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 1 e 2. Não, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Tiago 1, versículo de 2 a 4, que diz assim: Meus irmãos, tende por grande alegria quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenham, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar coisa alguma. Paciência, aqui podemos dizer, perseverando, esperando nele, crendo nele, buscando a ele, sempre firme naquilo que começamos, superabundando na obra do Senhor, entregues ao propósito de Deus, ficando com os olhos nele, porque tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta alguma. O desejo de Deus, como falei, Filipenses 1,6, que Ele começou a boa obra em vós, é poderoso para completar. O desejo de Deus é nos aperfeiçoar. O desejo de Deus é nos levar para novos níveis, né, de entendimento, que uma vida, que alguém que persevera, alguém que permanece, alguém que continua no propósito, verá a manifestação de Deus na sua vida, não é? Então, Filipenses 3, agora, 3, nós vamos estar dando alguns fundamentos, falando, capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu creio que não só eu, como também você que está assistindo esse vídeo, não tem alcançado a perfeição ou não tem alcançado aquilo que tem tanto almejado no nosso coração. Mas como o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, ele disse: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficaram e avançando para aquelas que estão adiante de nós. Se existe promessa de Deus para a tua vida, se Deus usou profetas, homens de Deus, a palavra já falou ao teu coração de algo para o futuro, eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, e tão somente persevera, permanece firme, não desanima, né? Não fica pelo caminho, não se entristeça, mas se levante por dentro, corra a carreira que está proposta para você, perseverando a cada dia,
compreendendo os propósitos, os planos de Deus e vivendo verdadeiramente para cumprir o chamado de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo, com tanto entendimento, diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou avançar, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou desanimar, mas eu vou perseverar. E assim verei a manifestação de Deus na minha vida. Romanos 5,3, que diz assim a palavra de Deus. Eu creio que essa palavra está alcançando você, você está recebendo da parte do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabendo que a tribulação produz paciência. E eu creio que, falando essas verdades, ela vai trazer para nós, pegando essas palavras e colocando dentro do nosso coração num bom depósito, e no momento das tribulações, no momento das circunstâncias que se levantarem, nós não vamos desistir, mas iremos perseverar. Nós não vamos ficar para trás, mas vamos chegar aonde Deus quer que nós venhamos chegar. Olhando para Ele, não desanimando, não se entristecendo. Sabemos que os tempos são maus, os dias são maus, como diz em Tiago, tempos difíceis, que muitos estão passando, mas eu quero dizer, a graça do Senhor te basta, a graça do Senhor me basta. Vamos ficar firmes, vamos permanecer naquilo que Deus tem para a nossa vida, vamos perseverar até o fim e veremos Deus se manifestando de uma forma como nunca antes na minha vida e na tua vida. Amém? E Tiago, capítulo 1, versículo 12, para a gente terminar, que a gente já está indo já para o final dessa palavra breve, mas eu creio que ela está abençoando a tua vida e também a minha vida. No versículo 12, de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu creio que o amor que você tem pelo Senhor, o desejo que você tem de agradá-lo, não importa as circunstâncias que se levantem, não importa as situações que você esteja passando agora, se você verdadeiramente ama o Senhor de todo o teu coração, tem um coração entregue a Ele, desejoso para agradá-lo, eu creio que Ele vai cumprir todos os planos e propósitos que Ele tem para a tua vida. Amém? Fica firme. Depois de aprovado, recebereis a coroa da vida, diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, 13, que diz assim a palavra do Senhor. Eu quero que essa palavra alcance o teu coração e você seja ricamente abençoado, e que você entenda o que Deus tem para a sua vida e que não desista, não desanime. Que diz no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu não posso desanimar, eu não posso desistir diante das pressões, diante das dificuldades que têm se levantado, mas eu preciso colocar os meus olhos para o alvo, para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Que a Bíblia diz também que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que está para se revelar. Você não tem nem ideia do que Deus quer fazer da tua vida, do que Deus quer realizar através de você,
de pessoas que Deus quer abençoar através da tua vida, e você não pode verdadeiramente, de maneira nenhuma, desistir daquilo que Deus já falou, daquilo que a palavra já alcançou o teu coração e do que Deus está falando para você nessa noite. Persevera, permanece firme, Deus é contigo, que Deus te abençoe, seja tão somente praticante dessa palavra, que Deus abençoe vocês, um bom tempo, uma nova estação, e amamos vocês.